Estamos caminhando nessa ideia de dar os passos da paixão de Cristo. E queremos chegar até a cruz, até a ressurreição. Estamos já chegando pertinho dela já. Nós, no primeiro momento, falamos sobre a missão de Jesus e por que era necessário que Jesus viesse. E nós falamos então do plano redentivo de Deus, que está descrito desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, com todas as suas ações pactuais, se aproximando do homem mais uma vez e trazendo então em Cristo esse momento que era necessário que alguém morresse em nosso lugar. E não poderia ser qualquer pessoa, teria que ser alguém sem pecado. Então o próprio Filho se doa à missão do Pai para se aproximar da sua criação e morrer em nosso lugar. Depois falamos então da ceia, literalmente, a última Páscoa celebrada por Jesus e a ministração da primeira ceia que Jesus faz com os seus discípulos. E meditamos ali no lavar os pés, na fala de Pedro. Depois desse momento, Jesus sai daquele cenáculo e vai exatamente para o jardim do Getsemane. E é no jardim do Getsemane que ele tem aquele momento de oração mais íntima, e aquele momento em que ele sente o peso de todos os nossos pecados, ao ponto dele suar gotas de sangue, e ver também as atitudes dos seus discípulos que ainda estavam fracos na fé, ao ponto de não poder acompanhar aquilo que Jesus estava fazendo. Mas Jesus ele faz uma linda oração que está descrita exatamente no capítulo 17 de João, onde ele ora por todos aqueles que irão crer. Jesus dá exatamente esse passo de fé e de confiança. Mas é exatamente nesse momento em que Jesus sai do jardim que nós temos o momento da traição. Que nós temos o momento de um Deus poderoso. Eu queria que você fizesse o exercício comigo agora. Algo bem peculiar, mas eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu queria que você imaginasse Jesus saindo de um deserto cheio de sakura, como nós estamos aqui. Vamos pensar no sakura, né? Jesus sai daquele deserto, daquele jardim lindo, numa noite fria, num silêncio que ecoava por aquele jardim, mas de repente começa a se ouvir luzes, fogos, começa a se ouvir passos, tochas de pessoas se aproximando, de espadas se batendo e uma multidão armada vindo em direção de um homem. E esse homem é procurado por um nome, pelo nome de Jesus. E de repente, este homem não se esconde no meio da multidão. Ele diz, eu sou. Você já parou para pensar nesse momento em um Deus que não se esconde, mas um Deus que se apresenta, porque ele sabia a missão dele. Eu queria ler com você agora o texto de João, capítulo 18. Abra comigo o texto e me acompanhe na leitura, que diz assim. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrão, onde havia um jardim, aí entrou com ele. E o Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixais ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera, não perdi nenhum do que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada
que trazia e feriu um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor Deus tem nos ensinado. Obrigado porque podemos ouvir a tua voz. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Tu és poderoso para fazer grandemente nas nossas vidas. Então fala aos nossos corações nesta manhã tão especial, onde nos reunimos ao Cristo ressurreto, àquele que está vivo, aquele que é sobre todas as coisas, o nosso Deus, a nossa vida, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. É incrível nós pensarmos nesse momento tão importante, no ato até de uma traição, mas você não vê alguém, ou primeiramente a pessoa de Jesus, com medo, se escondendo, ou mesmo atraindo para si a responsabilidade. Ele, que já sabia o que ia de acontecer, se adianta. A cruz não começa com Jesus sendo preso pelos homens. A cruz começa com Jesus se apresentando, se voluntariando com o eu sou. Talvez a leitura tão rápida que nós temos no texto, nós não conseguimos imaginar aquilo que realmente aconteceu. Talvez, se você visse isso num filme, ou se você estivesse naquele momento, talvez você teria uma sensação de estranheza. Porque o texto, talvez lido com tanta peculiaridade, a gente não consegue entender o poder que sai, o poder que emana da voz do autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, Jesus tinha acabado de sair de um momento de oração, uma oração fervorosa, uma oração ao ponto de se entregar e sabendo do que estava para acontecer, ele não foge. Ele vai adiante e ouvindo e como que se estivesse esperando aquilo que estava para acontecer, ele se adianta e pergunta àqueles que estavam a procurar: a quem vocês procuram? E é exatamente nesse momento que um eco de Êxodo capítulo 3, quando Jesus se apresenta para Moisés e usa a expressão ego eimi. Jesus diz a Moisés: quem? Moisés pergunta: quem eu vou dizer? E Deus diz a ele: se eu sou o que sou. E é nesse momento que Jesus usa a palavra da divindade, o mesmo Deus que falou com Moisés, falando agora com aqueles homens, aquela guarda, aqueles fariseus, aqueles homens armados, que poderiam trazer para esse Jesus, teoricamente um humano fraco, mas é exatamente no ato da fala de Jesus, ego eimi, eu sou. O texto deixa claro que eles caem por terra. A gente não consegue entender essa expressão cair por terra, mas literalmente quando a gente faz um estudo mais profundo desse texto, a ideia é clara que quando Jesus emana a sua fala, é quando Jesus fala eu sou, todos aqueles caíram por chão. E perceberam que não estavam diante apenas de um homem, mas estavam diante de um Deus Todo-Poderoso. E aqueles que estavam alvoroçados, agora estão confusos, diante de um Deus Todo-Poderoso, através de uma palavra apenas, que emana algo, que faz com que aqueles homens caiam por terra. A mesma semelhança da voz toda-poderosa de Jesus falando a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E de repente aquele corpo sai como que flutuando. O texto não deixa claro para isso, mas os estudos e um estudo mais exegético do texto é como se aquele corpo saísse flutuando e de repente parasse e as ataduras saíssem e Lázaro começasse a dizer: eu fico perguntando às vezes com meus botões, Lázaro disse assim: por que você me tirou? Lá estava tão bom. Mas o que eu quero dizer é que aquela mesma voz que tem poder para ressuscitar falou diante daqueles opressores: eu sou o que sou.
Então nós não temos uma pessoa indo para a cruz porque foi presa, mas alguém sabendo o que estava acontecendo, indo para a cruz, se apresentando como Deus Todo-Poderoso. E é dentro desse contexto que nós queremos refletir sobre o Cristo, sobre o Rei, sobre o Senhor das nossas vidas. O Eu Sou, Ele está presente nas nossas vidas. Hoje eu quero levar você a refletir sobre esse Deus poderoso que continua ativo e vivo no meio da tua família, na tua casa. Onde agora eu e você somos representantes desse Deus por meio do Espírito Santo em nossas vidas, aonde nós estamos dando continuidade a essa missão. Você já parou para pensar que o próprio Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus? O próprio Cristo disse para nós, para os seus discípulos, olha, obras maiores farás. A pergunta é por que muitas vezes nós não cremos nesse eu sou, nós não cremos nesse poder todo-poderoso e nós não agimos como que alguém que tem fé para ver montes se moverem. Deus é Deus para agir no coração humano, Deus é Deus para agir, para curar, Deus é Deus para agir e abrir portas, Deus é Deus para restaurar casamentos, Deus é Deus para fazer grandes coisas. O mesmo Deus, esse que se entregou por nós, está vivo, ele não morreu. Mas eu queria refletir com vocês em mais algumas coisas. O verso 7 desse texto, eu queria reler com vocês mais uma vez. O verso 7 diz assim: de novo, Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? E responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, já vos declarei que eu sou. Se é a mim que buscais, deixai estes ir. Preste atenção na fala protetora de Jesus diante daquele momento. Aquilo poderia ser uma emboscada não apenas para Jesus, mas para todos os seus discípulos. E de repente Jesus se adianta e diz assim, olha, sou eu. E não apenas um sou eu, né? Mas o eu sou, o ego em mim todo-poderoso, que emana algo poderoso e que faz com que aqueles que estavam altivos se tornem fracos e curiosos. Mas Jesus diz assim, eu vou com vocês, mas deixe estes, para que se cumpra a palavra que dissera, não perdi nenhum destes. Que certeza nós temos de um Deus que diz, de maneira nenhuma te lançarei fora. Você já parou para pensar que Ele não só morreu por você, mas Ele te protege, Ele te guarda. Ele é o Deus que, em meio às circunstâncias, em meio ao caos, não é alguém que está preocupado com as circunstâncias. Ele está ali sereno, calmo, porque ele tem consciência de todas as coisas. E ele se apresenta, mas ao mesmo tempo diz assim, esse daqui você não mexe não. Você já se sentiu assim, protegido por alguém? Não por alguém que vai te proteger porque você está fazendo coisa errada. Às vezes, nós temos essa sensação, em um mundo tão corrupto, que nós fazemos, às vezes, coisas que não deveríamos fazer, e fazemos confiando em alguém que tem umas costas mais largas. Mas fulano vai me proteger. Não é nessa circunstância que nós estamos lidando com um Deus Todo-Poderoso, porque diante desse Deus Todo-Poderoso, nós já estamos todos condenados. Nós já estamos todos perdidos. Mas Ele nos amou, Ele nos atraiu para Ele, de tal maneira que agora, em meio às circunstâncias, Ele diz assim, eu os protejo, lhes protejo, mesmo sabendo que a gente vai pecar, mesmo sabendo que a gente vai negar, mesmo sabendo que a gente vai fazer coisas que não deveríamos fazer, mas Ele diz assim, de maneira nenhuma te lançarei fora. Que certeza maravilhosa, que me traz essa convicção de um Deus que cuida dos seus discípulos, de um Deus que cuida da sua percepção, da minha fraqueza. Você já teve essa percepção de um Deus que te ama profundamente, ao ponto de amar, te proteger, te guardar?
Mas o texto continua e me chama um pouco mais a atenção, é exatamente o como nós, mesmo que diante da proteção de Jesus, nós temos a tendência de usar as nossas forças. Nós temos a tendência de usar as nossas próprias armas. Nós somos muito inteligentes para promover as nossas próprias artimanhas. Olha o que o texto diz. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu um dos servos do sacerdote, cortando-lhes a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura eu do cálice que me dera? Lembra que em alguns momentos atrás, Pedro era aquele que disse: eu não aceito você lavar os meus pés. Aí Jesus diz assim: olha, se eu não lavar teus pés, não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Pedro, na sua impulsividade, representa muitas vezes as nossas fraquezas, defeitos. Somos orgulhosos. E muitas vezes os nossos orgulhos nos tira o privilégio de desfrutar de relacionamentos. Imagina se ele dissesse: não, então tá bom, eu não quero. Ele estava se tirando dele o privilégio da relação com o próprio Cristo. Aplicando-se isso às nossas vidas, quantas vezes por nosso próprio defeito de fábrica, né? O nosso pecado mesmo. Nós nos privamos da relação mais próxima com pessoas. Às vezes entes queridos, às vezes pessoas da igreja, às vezes pessoas do trabalho. E não rompemos com as práticas que nós deveríamos, como cristãos, servos, discípulos que adotam os valores de Jesus para as nossas vidas, deveríamos viver. Mas agora esse Pedro que venceu o seu orgulho, disse: então lava tudo, ele quer agora atrapalhar a missão de Jesus, que é atrapalhar a missão de Deus. Imagina aí alguém que quer atrapalhar a missão de Deus. Ele tira a espada e diz assim: eu vou lutar. É claro que, aparentemente, o que Pedro está fazendo é algo altruísta, é algo que parece ser bom, mas na verdade está atrapalhando os projetos de Deus. Olha a fala de Jesus: por acaso você quer que eu não beba do cálice que o Pai me deu? Você já parou para pensar que muitas vezes, quando nós queremos agir com as nossas próprias armas, na força, no grito, na reação impulsiva, nós, em vez de estarmos defendendo o reino ou a causa de Cristo, nós estamos atrapalhando? Quantas vezes nós temos a tendência de bater, e não literalmente bater de fato, mas insistir em coisas que não deveríamos insistir? Pedro aqui representa exatamente, mais uma vez, essa impulsividade que por muitas vezes é a nossa impulsividade. Agindo com as nossas próprias armas, às vezes para atrapalhar o que Deus tem para fazer. Mas Jesus, ele olha para Pedro e mais uma vez diz assim: Pedro, coloca a espada na bainha. É como se nós estivéssemos ouvindo Deus para nós, dizendo assim: acalma o teu coração. Recolhe. Aguarda. Espera. Entendemos que tudo tem o seu tempo, muitas vezes é algo que a gente não consegue perceber. Mas a gente não pode atrapalhar o reino de Deus. E essa fala de Jesus, não beberei o cálice do Senhor, mostra exatamente aquilo que Pedro não estava enxergando. Pedro não estava conseguindo ver. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus já vê de longe. Lembre-se, nós somos seres pequenos, criaturas
diante de um Deus todo-poderoso e nós não enxergamos além de um palmo na nossa frente. Nós só conseguimos enxergar o hoje e o agora, e olhando apenas do que está diante de nós. Nós estamos diante de um Deus que é o ego-emi, o eu sou, o todo-poderoso, o onisciente, o onipotente, o onipresente, que conhece o futuro. Ele sabe todas as coisas, e muitas vezes nós nos colocamos na postura de alguém que quer atrapalhar. Mas esse atrapalho muitas vezes não é na intenção de fazer o atrapalho, mas de querer ajudar. Só que prestemos atenção tem coisas que Deus não precisa de nós. Tem coisas que Deus não precisa da nossa ajuda. Como agora, Jesus não precisava da ajuda de Pedro. Se recolher a essa nossa insignificância, às vezes é vencer o nosso próprio orgulho. Mais uma vez, o orgulho de Pedro precisava ser trabalhado. E eu volto exatamente mais um pouco para essa perspectiva do apóstolo Pedro. Por que Pedro está tão em evidência? Porque através dessa experiência de Pedro, Pedro está sendo usado pelo próprio Jesus para dizer que ele precisava vencer esse orgulho que estava sendo colocado no seu coração. Para ele servir, ele precisava ser vencido nisso. Mesmo caminhando com Jesus durante quase 3 anos, Pedro ainda era alguém que era: eu sou mais, eu posso, eu consigo, eu faço. E Jesus estava dizendo assim: você não é ninguém, você vai ser moído, você precisa aprender a depender de mim. Mas esse mesmo Jesus, que ensina às vezes de uma forma que parece dura, é o mesmo Jesus que vai lá no capítulo 22 de João e senta com ele para comer e diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Até que nós possamos compreender. Mas, irmãos, em meio ao grito, em meio às armas levantadas, em meio aos discípulos reagindo, a tudo isso nós temos um homem, um Deus em paz. Porque ele sabia o que estava fazendo. Não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que estava para acontecer. Ele já sabia qual era a sua missão. E mesmo sabendo disso, ele se apresenta para ir ser julgado, para carregar a cruz, para ser crucificado. Hoje, diante desse texto que para mim é tão forte, eu queria levar vocês a algumas reflexões, levar vocês a algumas aplicações. A primeira delas: você e eu temos tentado controlar o que Deus já decidiu. Você já parou para perceber que muitas vezes nós temos tentado controlar ou agir demasiadamente, como Pedro, que tentou ali tomar o cálice, a missão de Deus para o filho, e Pedro dizer: não vai. Talvez eu e você, em algum momento, estamos lutando contra o que Deus quer fazer nas nossas vidas. A pergunta é: eu tenho entendido o que Deus tem feito na minha vida, na minha família? Eu me rendi ao propósito de Deus na minha história? Eu tenho compreendido isso? A segunda reflexão que nós podemos perceber é: eu e você, como estamos reagindo? Estamos reagindo como Pedro? Olhando para Jesus e perceber que as coisas estão fora do controle de Deus? Deus perdeu o controle. Ou eu e você temos reconhecido que quem está diante de nós não é alguém fraco, mas é alguém todo-poderoso. O mesmo Jesus que se entregou como cordeiro é o Deus diante de quem os soldados caem. Nós estamos diante de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Hoje você refletimos sobre essa palavra de um Deus que, mesmo em meio à sua traição, ele não se apresentou como alguém
que estava com medo, mas diante de um Deus que estava poderoso. Que eu e você possamos entender que os planos de Deus sempre vão se cumprir. Eu e você possamos ser alguém que auxilia, que está disposto, ainda que não compreendendo. Pedro naquele momento não estava compreendendo, ele não estava aceitando, ele não queria, ele achava que pela força nós iríamos conquistar. Mas Deus tem sempre os seus propósitos a serem cumpridos. E eu quero levar você a essa reflexão, levar você à oração. Vamos orar.